Eu não posso responder a pergunta de uma maneira seca. Sim ou não? Não. Ela é conjuntural. Ela faz parte de um sistema de perguntas técnicas, perguntas legislativas e respostas de planejamento. Isto repercute na medida que se reduz o custo operacional de um processo, de uma vara, de uma comarca, se terá uma economia de tempo, economia de pessoas e economia de papel. Tá certo. Na verdade, é um conjunto, você vai trabalhar com algumas áreas, você está colocando como prioritárias, você vai trabalhar com... Isso envolve modelo de gestão também. Respondi? Respondeu, muito bem. Muito obrigado, agradeço a sua gentileza. Tá certo. E como é que o senhor avalia, doutor, ainda dentro desse tema, aí uma frente parlamentar em apoio à autonomia financeira e orçamentária do Poder Judiciário na Assembleia Legislativa, comandada pelo deputado Rodolfo Costa e Silva. Como é que o senhor vai trabalhar como presidente junto a essa frente parlamentar? Parece uma ponta importante para o próprio Poder Judiciário verbalizar junto ao Legislativo e também ao Executivo essa necessidade que se está apontando bem com dado técnico, mas o senhor também vai investir nesse componente político, mostrando à sociedade e ao Executivo a importância desse poder, às vezes, mitigado com verbas mitigadas? Acho fundamental, Luciano, que se pratique a norma constitucional da interdependência e harmonia dos poderes. Os poderes não podem ser estanques. Os três poderes compõem um Estado republicano e compõem também o Estado federativo. Conversar, dialogar, planejar, tentar resolver, pleitear, negociar, contestar, são maneiras de se exercer a convivência escorreita e saudável entre os três poderes. E o trabalho da presidência do Tribunal de Justiça não se esgota na presidência do Tribunal de Justiça. Ele contempla uma somatória da direção do Tribunal de Justiça de São Paulo. Envolve um conjunto de cargos de direção, cargos de cúpula e de desembargadores, porque nós somos muito desembargadores. Tem que haver uma maneira razoável de participação, de palpites, de prestígios de desembargadores junto a parlamentares. Não sabemos. Não sabemos. Ora, na medida em que o eminente deputado Rodolfo Costa e Silva dá a lume público, a existência de uma frente parlamentar pela autonomia do Poder Judiciário, tem que ser aplaudido. Sua Excelência foi de uma felicidade muito grande. Nós precisamos da ponte política com o Poder Legislativo e, sobretudo, com o Poder Executivo, via de regra, marcando a presença no ordenamento de despesas do Estado de São Paulo. Não podem ser estanques. O maior Estado da Federação depende fundamentalmente de uma companhia tripartite naqueles que, por uma razão ou por outra, acabaram guindados aos cargos de direção. A gente nota, desembargador Belloc, duas coisas nesse primeiro momento aqui. O senhor tem um componente de esportista, né? O senhor trabalha muito com verbos, ação, um homem de ação, um homem de fazer, e de outro lado, um homem de equipe, né? O senhor parece privilegiar bastante. Esse... Não há razão hoje para a ideia monocrática de poder e de direção. Há necessidade de entendimentos colegiados. Todo aquele dirigente que é afeiçoado a uma noção de prepotência, ele sucumbe diante de si mesmo e diante dos demais. Uma maneira saudável de exercício da direção do poder
A convivência é o diálogo com os seus pares, que é o meu caso. Eu não tenho o direito de ser o ímpar. Eu tenho que ouvi-los e ouvir os demais poderes. Mesmo na ótica dos poderes executivo e legislativo em relação ao poder judiciário, é a mesma. É a mesma. E a noção de esporte é fundamental na vida do ser humano. O Brasil não tem ainda esse hábito cultural do culto generalizado da saúde física, como tem os países asiáticos, por exemplo. São políticas públicas. Aqui não existe. Um dia terá. Ora, a saúde física mais ou menos equilibrada ajuda, influi na saúde moral, na saúde espiritual e na saúde cívica também. Doutor Valim, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Valim Belloch. Doutor Belloch, o Tribunal de Justiça investiu como nunca em informatização, como medida até para conferir, às vezes, mais agilidade aos julgamentos, quiçá uma transparência maior às partes, de acesso aos autos do processo. Com esses cortes seguidamente impostos, ainda é possível manter esse ritmo de informatização? Luciano, os cortes, como me parece que eu expliquei em questões anteriores, ocorreram, não há dúvida, por razões não de capricho político e nem de diretriz política. Ocorreram certamente por razões absolutamente técnicas, de elaboração orçamentária. Mas temos um caminho pela frente, um caminho bom, um caminho aberto, das verbas suplementares. Teremos isso de tal maneira que o orçamento para o ano que vem não sofra tantos abalos. Mas com as verbas suplementares, provavelmente, e tudo indica que